Já vai como se um inscrevendo no simples YouTube no pescador canal O que se Grandão da tornou Galileia uma das Oficial. figuras mais influentes da história da humanidade. A vida do apóstolo Pedro é uma incrível jornada de transformação, marcada por momentos de fé inabalável, quedas dramáticas e redenção profunda. Neste vídeo, você vai descobrir como Pedro, através de milagres extraordinários, pregações corajosas e uma liderança inspiradora, ajudou a moldar os alicerces da igreja cristã. Fique conosco até o final e descubra como a jornada de Pedro pode impactar a sua vida. Antes de se tornar uma figura central no cristianismo, Pedro era um simples pescador chamado Simão. Ele vivia na cidade de Cafarnaum, situada às margens do Mar da Galileia. Cafarnaum era uma próspera vila de pescadores e comércio, um ponto crucial para o sustento da região. A vida de Simão era marcada pelo ritmo das águas e pelo esforço incessante de lançar e recolher as redes de pesca. O ofício de pescador, embora árduo e imprevisível, era a base econômica de sua família e da comunidade. Simão trabalhava ao lado de seu irmão André, que também era pescador. Juntos, eles compartilhavam as alegrias e dificuldades do dia a dia no Mar da Galileia. André, um homem de coração generoso e espírito curioso, já havia encontrado João Batista e se impressionado com seus ensinamentos. Foi André quem primeiro ouviu falar de Jesus e sentiu que algo extraordinário estava prestes a acontecer. Foi nesse contexto que a vida de Simão tomou um rumo inesperado. O Evangelho de Lucas narra esse momento transformador em Lucas 5:1. Em um dia aparentemente comum, Jesus, que já começava a ser conhecido por seus ensinamentos e milagres, estava à beira do Mar da Galileia. Uma grande multidão se reuniu para ouvi-lo, e ele subiu em um dos barcos para melhor ensinar o povo. Este barco pertencia a Simão. Após terminar de falar, Jesus fez um pedido incomum a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. Simão, embora experiente nas águas e consciente de que haviam pescado a noite toda sem sucesso, respondeu com respeito: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Lucas 5:5. O que se seguiu foi um milagre que mudaria para sempre a vida de Simão. Ao lançar as redes conforme Jesus havia instruído, eles capturaram uma quantidade tão grande de peixes que as redes começaram a se romper. Surpreso e assombrado pelo ocorrido, Simão caiu de joelhos aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Lucas 5:8. Ele reconheceu naquele momento a santidade de Jesus e sua própria indignidade. Jesus, contudo, tinha planos maiores para Simão. Ele disse: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Lucas 5:10. Este chamado foi um convite para uma vida de propósito divino e transformação. Sem hesitar, Simão e seu irmão André deixaram tudo para seguir Jesus. Essa decisão marcaria o início de uma jornada extraordinária, onde Simão, agora chamado Pedro, desempenharia um papel crucial na disseminação do cristianismo e na fundação da igreja. Pedro, agora um discípulo de Jesus, iniciou uma jornada de aprendizado e transformação que desafiaria suas crenças e ampliaria sua fé de maneiras inimagináveis. Desde os primeiros momentos ao lado de Jesus, Pedro testemunhou milagres que mudariam para sempre sua compreensão do mundo e do divino. Caminhando com Jesus, Pedro viu seu mestre curar enfermos, expulsar demônios e pregar com uma autoridade que nenhum homem antes dele possuíra. Cada dia ao lado de Jesus era uma nova lição sobre o reino de Deus. Uma das primeiras e mais impressionantes demonstrações do poder de Jesus aconteceu em uma sinagoga de Cafarnaum. Um homem possesso por um espírito maligno confrontou Jesus e, com uma simples ordem, o espírito foi expulso,
deixando todos maravilhados, incluindo Pedro, que começava a perceber a verdadeira natureza do seu mestre. Outra experiência marcante foi a cura da sogra de Pedro, que estava acamada com febre. Jesus, ao ser informado da condição dela, foi até a casa de Pedro, tomou a mão da mulher e a febre imediatamente a deixou. Este milagre, realizado na intimidade do lar de Pedro, solidificou ainda mais a sua fé na compaixão e no poder de Jesus. Os ensinamentos de Jesus também eram profundamente transformadores. Ele falava em parábolas, histórias simples com significados espirituais profundos que revelavam os mistérios do reino de Deus de maneira acessível, mas desafiadora. Pedro, junto com os outros discípulos, frequentemente pedia explicações adicionais, ansioso por compreender plenamente a mensagem do seu mestre. A convivência diária com Jesus, ouvindo suas palavras de sabedoria e testemunhando seus atos de amor, moldava Pedro em um líder em formação, preparado para a missão que viria pela frente. Entre os inúmeros milagres e ensinamentos, um dos eventos mais significativos para Pedro foi a transfiguração de Jesus. Este evento, narrado em Mateus 17:1-9, ocorreu quando Jesus levou Pedro, Tiago e João a uma montanha alta. Ali, diante dos olhos atônitos dos discípulos, Jesus foi transfigurado. Seu rosto brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Ao lado de Jesus, apareceram Moisés e Elias, figuras centrais da fé judaica, conversando com ele. Pedro, tomado por uma mistura de medo e êxtase, sugeriu construir 3 tendas, uma para Jesus, outra para Moisés e outra para Elias. No entanto, enquanto ele ainda falava, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem veio uma voz: "Este é o meu filho amado em quem me agrado, a ele ouvi." Mateus 17:5. Os discípulos caíram de rosto em terra, aterrorizados. Mas Jesus os tocou, dizendo: "Levantai-vos e não temais." Quando levantaram os olhos, viram apenas Jesus. A transfiguração foi um momento de revelação divina que confirmou a identidade de Jesus como o Filho de Deus. Para Pedro, foi uma experiência que reforçou sua fé e o entendimento de que Jesus não era apenas um profeta ou mestre, mas o próprio Messias, o Filho do Deus vivo. Este evento teve um impacto profundo na fé de Pedro, fornecendo-lhe uma visão celestial que o sustentaria durante os momentos de dúvida e desafio que enfrentaria mais tarde. É importante entendermos que os momentos de fraqueza e restauração de Pedro são fundamentais para entender sua complexa jornada de fé. Esses episódios refletem tanto sua humanidade quanto a profunda transformação que ele experimentou ao seguir Jesus. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Pedro é quando ele andou sobre as águas. Este evento, narrado em Mateus 14:22-33, ocorreu após Jesus ter alimentado 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou aos seus discípulos que entrassem no barco e atravessassem para o outro lado do mar, enquanto ele ficava para orar. Durante a noite, uma forte tempestade se abateu sobre o mar e os discípulos lutavam contra as ondas. De repente, viram Jesus caminhando sobre as águas em direção a eles. Assustados, pensaram que era um fantasma, mas Jesus os tranquilizou. "Tende bom ânimo, sou eu, não temais." Pedro, impetuoso como sempre, respondeu: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas." Jesus disse: "Vem." Então Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. No entanto, ao perceber a força do vento, ele teve medo e começou a afundar. Clamando por socorro, Pedro gritou: "Senhor, salva-me." Jesus imediatamente estendeu a mão e o segurou, dizendo: "Homem de pouca fé, por que duvidaste?" Ao voltarem para o barco, o vento cessou e os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "Verdadeiramente és o Filho de Deus." Este episódio é rico em simbolismo e mensagens espirituais.
A caminhada de Pedro sobre as águas representa um ato de fé extraordinário, uma confiança total em Jesus. No entanto, sua dúvida subsequente, ao olhar para o vento e as ondas, revela a fragilidade humana e a luta constante entre fé e medo. A mão estendida de Jesus simboliza o socorro divino sempre disponível, mesmo quando nossa fé vacila. A experiência reforça a necessidade de manter os olhos fixos em Cristo, especialmente em meio às tempestades da vida. Outro momento crucial na vida de Pedro é sua negação de Jesus, um episódio sombrio e doloroso narrado em Lucas 22, 54 e 62. Na noite em que Jesus foi traído e preso, Pedro o seguiu de longe até a casa do sumo sacerdote. Enquanto Jesus era interrogado, Pedro se misturou com a multidão no pátio. 3 vezes ele foi acusado de ser um dos seguidores de Jesus e 3 vezes ele negou, dizendo que não conhecia Jesus. Após a terceira negação, o galo cantou, e Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Antes que o galo cante hoje, tu me negarás 3 vezes. Pedro saiu e chorou amargamente. Este momento de negação é um profundo contraste com a coragem que Pedro havia demonstrado anteriormente. É um lembrete poderoso da fraqueza humana e do medo que pode dominar até mesmo os mais dedicados seguidores de Cristo. A culpa e o arrependimento que Pedro sentiu foram esmagadores. Suas lágrimas amargas revelaram o conflito interno entre seu amor por Jesus e sua falha em ser leal no momento mais crítico. Apesar dessa falha, a história de Pedro não termina na negação. A restauração de Pedro, que acontece mais adiante, mostra a graça e o perdão de Jesus. Este evento preparou Pedro para se tornar uma das pedras fundamentais da igreja, fortalecendo sua fé e determinação. A experiência de Pedro de andar sobre as águas e depois afundar, seguida pela negação de Jesus, encapsula a jornada de muitos crentes. Uma montanha-russa de fé e dúvida, de coragem e medo, que é redimida pelo amor incondicional e a misericórdia de Cristo. A redenção e a missão apostólica de Pedro são momentos decisivos que ilustram a transformação profunda e o propósito divino na vida do apóstolo. Após sua amarga negação de Jesus, a restauração de Pedro foi um ato de amor e perdão que o preparou para liderar a igreja nascente. Após a ressurreição de Jesus, Pedro enfrentou um encontro que mudaria sua vida para sempre, narrado em João 21, 15 e 19. Jesus apareceu aos seus discípulos à beira do mar da Galileia, onde após uma pesca miraculosa, similar àquela que o havia chamado inicialmente, compartilhou uma refeição com eles. Após o desjejum, Jesus se voltou para Pedro e perguntou: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Este diálogo se repetiu 3 vezes, cada vez com Jesus perguntando sobre o amor de Pedro e Pedro afirmando sua devoção. Na terceira vez, Pedro sentiu-se entristecido pela insistência de Jesus, mas respondeu com sinceridade: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Jesus concluiu: Apacenta as minhas ovelhas. Este momento foi mais do que uma simples reafirmação do amor de Pedro por Jesus. Foi um processo de restauração e reabilitação espiritual. Cada pergunta e resposta reverteram simbolicamente cada uma das 3 negações de Pedro. Ao final, Jesus não apenas perdoou Pedro, mas também o encarregou de uma responsabilidade pastoral: cuidar de seu rebanho. Esta incumbência marcou Pedro como um líder da igreja, uma rocha sobre a qual a fé cristã seria edificada. A importância do perdão e da redenção neste episódio é monumental. Mostra que, apesar de nossas falhas, o amor de Jesus é incondicional e seu perdão é completo. Ele não apenas perdoa, mas também restaura e confia missões importantes a quem ele perdoa.
Para Pedro, esta experiência consolidou sua fé e compromisso, preparando-o para o papel crucial que desempenharia no futuro. Este futuro papel começou a se manifestar poderosamente no dia de Pentecostes, um evento fundamental descrito em Atos 2:41. Neste dia, os discípulos estavam reunidos quando, de repente, um som como de um vento impetuoso encheu toda a casa. Línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, começando a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Este fenômeno atraiu uma multidão de judeus devotos de diversas nações que se maravilharam ao ouvir os discípulos falando em suas próprias línguas. Pedro, cheio do Espírito Santo, levantou-se e proferiu um sermão poderoso. Ele explicou que este evento era o cumprimento da profecia de Joel sobre a vinda do Espírito Santo e que Jesus, o Nazareno, havia sido crucificado e ressuscitado conforme o plano divino. Ele proclamou que Jesus era o Messias prometido e que agora estava exaltado à direita de Deus. Suas palavras foram tão convincentes e inspiradas que a multidão foi tocada profundamente, perguntando: "Que faremos, irmãos?" Pedro respondeu: "Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Aquele dia, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a mensagem de Pedro e foram batizadas, marcando o nascimento da igreja cristã. Pedro desempenhou um papel crucial neste início, não apenas como um pregador eloquente, mas como um líder corajoso e inspirado pelo Espírito. Seu sermão de Pentecostes é um testemunho da transformação que ele experimentou, de um pescador vacilante para um apóstolo intrépido. A trajetória de Pedro, desde sua restauração até sua liderança no Pentecostes, exemplifica o poder do perdão e da graça divina. Sua história inspira os cristãos a reconhecerem que, apesar das falhas, é possível ser redimido e usado poderosamente por Deus para cumprir seu propósito. A vida de Pedro, transformada pela redenção e fortalecida pelo Espírito Santo, continua a ser uma fonte de encorajamento e modelo de fé para a Igreja ao longo dos séculos. Antes de continuarmos, se você está gostando do conteúdo, peço que se inscreva no canal e clique no botão de like para não perder os próximos conteúdos. E voltamos para o vídeo. A liderança de Pedro na igreja primitiva foi marcada por poderosos milagres, corajosas pregações e uma perseverança inabalável em face da perseguição. Ele se tornou um líder carismático e intrépido, cuja fé e ações ajudaram a estabelecer a igreja cristã e a expandir sua influência. Um dos primeiros e mais notáveis milagres realizados por Pedro após o Pentecostes está narrado em Atos 3:10. Pedro e João subiam ao templo para orar quando encontraram um homem coxo de nascença, que era levado diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Quando o homem viu Pedro e João, ele pediu dinheiro. Pedro, fixando os olhos nele, disse: "Olha para nós." O homem esperava receber algo, mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." Pedro tomou-o pela mão direita e o levantou. Imediatamente os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. Ele saltou, pôs-se em pé e começou a andar. Entrou no templo com eles, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andando e louvando a Deus, e ficaram cheios de assombro e admiração pelo que havia acontecido. Este milagre não apenas restaurou fisicamente o homem, mas também teve um impacto espiritual profundo na comunidade. A multidão, maravilhada com o ocorrido, reuniu-se ao redor de Pedro e João, e Pedro aproveitou a oportunidade para pregar sobre Jesus, explicando que o poder de cura vinha através da fé no nome de Jesus Cristo, a quem Deus havia ressuscitado dos mortos.
Pedro continuou a realizar outros milagres e a pregar com ousadia. Em Atos 5, lemos sobre a crescente reputação de Pedro como um instrumento do poder de Deus, a ponto de as pessoas colocarem os enfermos nas ruas, para que ao menos a sombra de Pedro pudesse cair sobre alguns deles e curá-los. Multidões de pessoas de cidades vizinhas também vinham a Jerusalém, trazendo seus doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. A poderosa pregação e os milagres realizados por Pedro e os apóstolos trouxeram não apenas crescimento, mas também perseguição. As autoridades religiosas, sentindo-se ameaçadas pela crescente popularidade e influência dos apóstolos, começaram a reprimir a nova fé. Em Atos 12, 1-19, lemos sobre uma das mais dramáticas experiências de perseguição enfrentadas por Pedro. O rei Herodes Agripa começou a prender alguns membros da igreja para maltratá-los. Ele mandou matar Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, prendeu também Pedro durante a festa dos pães asmos. Pedro foi colocado sob forte guarda, com 4 escoltas de 4 soldados cada, mas a igreja orava fervorosamente por ele. Na noite anterior ao seu julgamento, enquanto Pedro dormia entre 2 soldados, algemado com 2 correntes e guardas à porta, um anjo do Senhor apareceu. Uma luz brilhou na cela e o anjo tocou o lado de Pedro, despertando-o. "Levanta-te depressa", disse o anjo, e as correntes caíram dos pulsos de Pedro. O anjo o instruiu a se vestir e segui-lo. Eles passaram pelos guardas e saíram pela porta de ferro que dava para a cidade, que se abriu sozinha. Depois de caminharem por uma rua, o anjo o deixou. E Pedro, percebendo que não era um sonho, declarou: "Agora sei, sem dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Pedro foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos em oração. Quando uma serva chamada Rode reconheceu a voz de Pedro, correu para dentro, deixando-o do lado de fora, anunciando que Pedro estava à porta. Inicialmente não acreditaram nela, mas, ao abrirem a porta, ficaram maravilhados ao vê-lo. Pedro explicou como o Senhor o havia libertado da prisão e pediu que informassem a Tiago e aos outros irmãos. Então, ele partiu para outro lugar. Apesar das perseguições, a igreja continuou a crescer. O poder de Deus manifesto através de Pedro e outros apóstolos, juntamente com sua ousada pregação, atraía mais pessoas à fé. Cada milagre, cada sermão e cada ato de coragem contribuía para o fortalecimento e a expansão da igreja, demonstrando que, mesmo em meio a adversidades, a obra de Deus prosperava. Os últimos anos de Pedro foram marcados por viagens missionárias, escrita de epístolas e, finalmente, seu martírio, deixando um legado duradouro na história do cristianismo. Pedro, um dos líderes mais proeminentes da igreja primitiva, dedicou seus últimos anos a espalhar a mensagem de Cristo e a fortalecer as comunidades cristãs. Após os eventos narrados em Atos dos Apóstolos, as tradições e escritos históricos indicam que Pedro continuou suas viagens missionárias, levando o evangelho para diferentes regiões. Ele é tradicionalmente associado a Roma, onde desempenhou um papel significativo na liderança da igreja local. Embora os detalhes exatos de suas viagens sejam incertos, acredita-se que ele também tenha visitado Antioquia e possivelmente outras áreas do Império Romano. Durante esse período, Pedro escreveu 2 epístolas que fazem parte do Novo Testamento. Essas cartas oferecem insights profundos sobre sua teologia, sua pastoral e sua visão da vida cristã. A primeira epístola de Pedro foi escrita para encorajar os cristãos que estavam sofrendo perseguições. Pedro exorta os fiéis a permanecerem firmes na fé, oferecendo esperança e enfatizando a importância da santidade, da humildade e da submissão a Deus.
Ele também fala sobre a importância do sofrimento por Cristo, destacando que esse sofrimento é parte da chamada cristã e que aqueles que perseveram receberão uma grande recompensa. A segunda epístola, por outro lado, foca em alertar contra falsos mestres e em reafirmar a veracidade do Evangelho. Pedro exorta os cristãos a crescerem na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, enfatizando a importância de uma vida moralmente reta e da vigilância espiritual. Ele também reafirma a certeza da segunda vinda de Cristo, encorajando os crentes a viverem em expectativa e preparação para esse grande evento. O martírio de Pedro é um dos episódios mais emblemáticos de sua vida. De acordo com a tradição, Pedro foi martirizado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Nero, conhecido por sua crueldade, iniciou uma perseguição severa contra os cristãos após o grande incêndio de Roma em 64 d.C., acusando-os de incendiar a cidade. Pedro foi preso e condenado à morte. Pedro foi crucificado, mas, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo. Este ato final de humildade e devoção refletiu a transformação completa que ele havia experimentado ao longo de sua vida como seguidor de Jesus. A vida e a morte de Pedro tiveram um impacto profundo e duradouro na história do cristianismo. Sua liderança corajosa, seus ensinamentos e sua disposição para sofrer e morrer pela fé inspiraram gerações de cristãos. Pedro, que começou sua jornada como um simples pescador, tornou-se uma rocha sobre a qual a igreja foi edificada, deixando um legado de fé, esperança e amor que continua a influenciar a igreja até os dias de hoje. A comemoração do Dia de São Pedro, também conhecido como a Festa de São Pedro, é uma celebração cristã que homenageia São Pedro, um dos apóstolos mais importantes de Jesus e o primeiro bispo de Roma. Celebrada anualmente no dia 29 de junho, esta data é um dia de grande significado religioso e cultural em muitas partes do mundo. A festa de São Pedro é tradicionalmente celebrada juntamente com a festa de São Paulo. Esta data foi escolhida porque, segundo a tradição, é o dia em que São Pedro e São Paulo foram martirizados em Roma. A combinação das duas festas sublinha a importância desses dois apóstolos no estabelecimento da Igreja cristã. Em Roma, a celebração do Dia de São Pedro é especialmente grandiosa. Na Basílica de São Pedro, uma das mais importantes igrejas do cristianismo, uma missa solene é celebrada pelo Papa. A basílica, construída no local onde se acredita que Pedro foi enterrado, é decorada de maneira especial para a ocasião, e a missa atrai fiéis de todo o mundo. Durante a cerimônia, o Papa também abençoa os palhos, insígnias de lã branca que são entregues aos novos arcebispos metropolitanos, simbolizando sua autoridade e conexão com o Papa. Além das cerimônias religiosas, muitas regiões têm suas próprias tradições culturais para celebrar São Pedro. Em várias partes da Europa, como Espanha e Portugal, bem como na América Latina, as celebrações incluem procissões, festas comunitárias, música e danças tradicionais. Por exemplo, em algumas áreas da Espanha, como a Galícia, os pescadores decoram seus barcos e participam de procissões marítimas em homenagem ao seu santo padroeiro, pedindo proteção e boas pescarias. No Brasil, São Pedro é amplamente venerado, especialmente nas comunidades pesqueiras e rurais. Em cidades litorâneas, é comum a realização de procissões marítimas, onde os barcos são enfeitados e levados ao mar em uma demonstração de fé e devoção. Na zona rural, as festas juninas, que celebram vários santos populares, incluem festividades em homenagem a São Pedro, com fogueiras, danças de quadrilha, comidas típicas e eventos religiosos.
Conhecer a história de Pedro nos oferece inúmeras lições de falhas e redescobertas, de coragem e medo, de liderança e serviço. Independentemente de nossa religião ou crença pessoal, a vida de Pedro nos convida a refletir sobre nossos próprios caminhos, a valorizar o poder do perdão e a reconhecer a importância de viver com propósito e integridade.